MapaSat, topografia e meio ambiente, levantamento planimétrico e planialtimétrico, georreferenciamento de imóveis rurais, levantamento de áreas urbanas e rurais para projetos, nivelamentos geométricos de precisão, projetos de loteamentos, regularizações e retificações de áreas, implantação de marcos geodésicos através de rastreamento GPS, locação de acompanhamento de obras civis, licenciamento ambiental rural, cadastro ambiental rural conforme o novo Código Florestal, imagem de satélite precisas, foto aérea, MapaSat, na Rua México 226, telefone 3461-1466. É vida nova em Naviraí. A Prefeitura está terminando a pavimentação asfáltica no Jardim Tarumã. Outra obra importante é a pavimentação do prolongamento da Avenida Miguel Sotani, que corta os bairros Jardim Paraíso, Belo Horizonte, Conjunto Nelson Trade e Vila Alta. E ainda tem a pavimentação asfáltica e drenagem do Residencial IP. Confira a fala de Cido Zeferino, gerente da Caixa, sobre as obras em Naviraí. Na verdade, Naviraí virou um grande canteiro de obras. É muito difícil você falar só de um segmento. Só na asfalto, para você ter ideia, além desse grandioso programa Pro Transporte, uma obra de 7,5 milhões para asfalto, drenagem e infraestrutura aqui no IP, além disso existem diversas emendas do Orçamento Geral da União em andamento para diversos bairros, como Modesto, o Jardim Paraíso e tantos outros. Governo Municipal de Naviraí. Trabalhamos para você. Olá, telespectadores da TV Mais, no canal 44. Nós estamos de volta com o programa Em Foco na TV Mais. Estivemos fora do ar durante algum tempo e agora retornamos junto com o Rodrigo, junto com a TV Mais, a nova administração aí do canal 44, que desde já desejo o maior sucesso e o apoio de vocês, telespectadores. Nós vamos começar de novo, então, com o programa Semanalmente em Foco, no seu canal 44. Nesse primeiro programa, eu vou entrevistar um educador físico, personal trainer, empresário aqui de Naviraí, o Leandro Caliza, que vai poder falar um pouco para a gente sobre saúde, sobre uma coisa que é muito legal para muita gente, que é muito, de repente, um sacrifício para outros, que é você poder manter a sua forma física, a sua saúde. Mas antes disso, eu queria dar um toque para você, telespectador que está me ouvindo agora, para uma reflexão. É uma coisa que está no meu Facebook lá, Otávio Monteiro, que eu pus assim uma ideia para se pensar. Em Naviraí agora, parece que nós vamos ter semáforos em Naviraí. É uma coisa que, desde o tempo, já há bastante tempo, se questiona se devemos ter semáforos, se não devemos ter semáforos em Naviraí. Afinal de contas, pode ser que precise, mas temos que pensar um pouco. E eu ponho você para pensar e, de repente, opinar. Tá? Opina no Facebook, opina aí conversando com as pessoas. Eu, particularmente, acho que semáforo em Naviraí não seria o ideal. Por quê? Algumas questões para você pensar rapidamente. Primeiro, o semáforo, que de repente o mais importante que se falam, é na México com a Weimar. De vez em quando, até no HSBC ali tem fila. Quanto tempo demora um carro para sair dali do HSBC quando o trânsito estiver parado para atravessar a rotatória? Eu acho que não dá 3 minutos, mas podemos até chegar a cronometrar isso. Então, durante um pouco período do dia, de repente às 11 horas da manhã, 5 horas da tarde, você vai ficar lá parado 2, 3 minutos para poder atravessar, se não tiver semáforo. Se tiver semáforo, talvez você atravesse em 1 minuto. Talvez você pegue o semáforo aberto e atravesse sem parar. Mas, durante 24 horas, todos os dias da semana, se tiver o semáforo, vai ter que parar. E eu acredito que em Naviraí, nos 7 lugares que vão ter semáforos, pelo que eu ouvi dizer,
durante a maioria, mais de 90% do tempo, não tem essa necessidade. E vamos ter que parar no semáforo, vamos ter que gastar combustível cada vez que fica parado, arranca. Vamos ter que cuidar para quem não vem no farol vermelho, de repente, para passar, porque quem passa no vermelho, porque já está ficando amarelo, está no amarelo, vai passar, de repente passa com velocidade, quem está vindo no verde também passa com velocidade. E acidente em semáforo, normalmente é um acidente com mais velocidade, é um acidente que pode ser mais sério. Uma outra coisa é que, de repente, à noite tem assalto. À noite vai parar no semáforo, de repente você corre o risco. Ou então passa no vermelho, corre o risco de um acidente. E também a multa. A multa é uma coisa que vai acontecer, tá certo? Tem custo, o semáforo, tudo, e tem multa também, que no fim é o cidadão que paga. Então, vamos pensar se de repente é necessário agora. O que poderia substituir, nesses horários, 11 horas da manhã, de repente, colocar um agente de trânsito lá para poder organizar ali o trânsito, organizar o pedestre e tal. No outro programa eu falo a respeito disso, faixa de pedestre. É outra coisa que vem assim, que a gente tem que pensar muito para saber como utilizar o pedestre e o carro. Enfim, bem-vindos de novo ao programa Em Foco com Otávio Monteiro. E depois dos comerciais nós vamos aqui com o Leandro Caliza. Até já. Copasul, Cooperativa Agrícola Sul Mato Grossense, há mais de 30 anos participando do progresso da nossa região, promovendo ótimas condições de produção, beneficiamento, industrialização e comercialização. Conta com modernos equipamentos, alinhados com sua qualificada equipe de colaboradores e cooperados, unindo forças para prosperar ainda mais. Copasul, Cooperativa Agrícola Sul Mato Grossense, a força do cooperativismo desta terra. Em Naviraí tem Diogo Veículos. Não perca tempo procurando seu carro. Visite a loja Diogo Veículos. No Diogo Veículos você encontra todas as marcas e modelos: Fiat, Volkswagen, GM, Toyota e Ford. A loja Diogo Veículos oferece a você taxas de financiamento em até 60 meses. Na compra, venda, troca e consignação, procure a loja Diogo Veículos em Naviraí, na Avenida Campo Grande 358. Telefone 3461-0000. Estamos de volta, agora com Em Foco, na nova administração da TV+. E nesse primeiro programa, no nosso retorno, eu tenho o prazer de convidar aqui para conversar com a gente o educador físico, professor Leandro Caliza, empresário, meu personal trainer. Leandro, bem-vindo aqui no nosso programa. Vamos bater um papinho aqui a respeito do sacrifício que a gente faz todo dia com você. Opa, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu de estar aqui. E bora, né? Então tá, para começar, nesse primeiro bloco aqui, rapidinho, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, do Leandro, que eu vi umas fotos assim, um molequinho raquítico, e de repente o cara que virou empresário, tal, educador físico, que é referência, com certeza, aqui em Naviraí. Comecei em 2001, quando eu jogava basquete profissionalmente para fora. Confesso que não gostava muito de academia, de levantar peso, essas coisas, mas conforme com os trabalhos a gente vai aprendendo a gostar, ainda mais vendo os resultados. E em 2001 que eu comecei no meio da musculação. E aí foram alguns anos trabalhando. Acabou que não deu certo a profissão de atleta, porque fui ficando um pouquinho baixo em relação aos outros. Então resolvi... Nessa época você não pensava em ser educador físico? Não, de forma alguma. O objetivo era ser atleta profissional. Isso, de basquete. Então eu joguei 2 anos pela seleção do Paraná. E normalmente é por idade. Chegou aos meus 17, 18 anos, não tinha bolsa de estudo mais pelo time que a gente treinava. Então resolvi fazer educação física, que era voltada ao esporte, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E na trajetória, com os resultados que eu tive na musculação na época do basquete, fui se aperfeiçoando, fazendo cursos. Em 2006 eu me formei e desde então eu venho trabalhando com
com esporte, musculação, futebol, preparação física, bodybuilding agora novamente. E estamos aqui sempre trabalhando. Qual que... Nessa trajetória sua, assim, você estudou em Fátima do Sul, é isso? Comecei em Fátima do Sul e fui transferido para Campo Grande, na Uniderp. E como é que é a dificuldade, de repente, de você... você era um aluno, era aplicado, já saiu de lá com colocação, não teve dificuldade no mercado, até virar hoje o Leandro de sucesso, como é que foi? Foram muitos tombos, viu? Não, mas a faculdade na verdade, na faculdade em si, você não aprende muita coisa. É logo após ela que você começa a vivenciar, com cursos, aperfeiçoamento, que você começa a ver a realidade da coisa mesmo. E o corpinho? Aonde que você... como é que foi o desenvolvimento? Porque nós temos foto aí de você quando era jogador de basquete e o desenvolvimento todo, até já teve maior, de repente está mais... A partir de quando que você... Porque é outro tipo, né? Você pode treinar para a saúde, você não. Você é um... Como é que chama isso? É escultura, alguma coisa desse tipo? Antigamente era fisiculturismo, hoje é bodybuilder, né? Mas são objetivos. Então eu comecei como uma modalidade normal, musculação, levantamento de peso. E quando você começa a ver o resultado, você busca um pouquinho mais. Então aí é onde entra a parte de nutrição, que você procura profissionais de nutrição, para poder dar uma ênfase maior no físico, no caso, o aumento da massa muscular. Então foi digamos que mais ou menos uns 4 anos de preparação para sair daquele corpo raquítico para ter um corpo mais ou menos desenvolvido. Depois desses 4 anos é feito novamente mais um trabalho para você poder desenvolver mais ainda o corpo. Então, quando eu iniciei, eu pesava 83 quilos na época, que eu jogava basquete. Cheguei a 126 quilos, numa massa muscular mais pesada, porém com um percentual de gordura um pouquinho maior, porque é uma fase hoje em dia que a gente fala do bulk, que é um aumento de massa magra. E tem a fase do cut, que você começa a queimar essa gordura, usando essa gordura para poder desenvolver muito mais massa muscular, que acaba diminuindo um pouco o peso, mas dando um pouquinho mais de visão no músculo. E você... O que é uma massa... Uma percentual de massa magra ou percentual de gordura? O índice é o percentual de gordura, né? Isso. O que é de uma pessoa normal e o que é do Leandro e o que é o objetivo? Uma pessoa... Vamos colocar homem, né? Homens, um percentual bacana de gordura entre 18% e 20%. Estou falando de uma pessoa normal, não normal. De um atleta. Não, de uma pessoa normal. Uma pessoa normal que faz uma dieta legal e que tem... Isso, uma pessoa que tem uma dieta regular, que faz suas atividades, tanto caminhada, corrida, musculação, natação, é trabalhado em 18%, 20%, que é um percentual saudável para ele. O Leandro já é um pouquinho mais rígido, trabalha em 8%, 9%, que é um percentual de atleta. Agora, atleta em competição se trabalha em 4% e 5%. Baixíssimo. Quer dizer, então, que os meus 30%... Não, eu já eu tinha... Nos 18, eu 19. Tinha 30%, agora eu consegui baixar mais... Mas, então, não é fácil você ter uma pessoa com entre 18 e 20. Não. Dificilmente. Tem que ter rigor. Exatamente. Aonde entra a cerveja nisso? Eu acho que não entra. É capaz, né? Tem a cervejinha ou outra ali, mas a pessoa que quer buscar realmente resultado, ela tem que abrir mão de alguma coisa. Como tudo na vida, né? Você quer um resultado, quer um objetivo, alguma coisa você tem que deixar para trás. E normalmente são as besteirinhas, o álcool, as gordurinhas extras aí, salgadinhos, bolachas, essas coisas. As tapioca um pouquinho mais pesadas, sabe? Mas depois conta a história da tapioca aqui, mas é difícil, né? Porque o cara fica marcando. Mas eu também tenho algumas histórias para contar do Leandro, então vamos fazer uma troca aqui. Legal. Né? Porque se você chegar, eu tenho a contrapartida. Mas
qual que é a dificuldade, você nessa trajetória toda, você teve vários alunos e tal, e o aluno entra para a academia, fica com um monte de vontade, tem uma diferença, segunda-feira a academia está de um jeito, sexta-feira está de outro, na véspera das férias é de uma maneira, no verão, no inverno, quer dizer, é muito, o cara fala assim, não, eu vou, fica um pouco e depois sai. Qual que é a dificuldade e qual que é o segredo para conseguir manter? A própria dificuldade é essa, da pessoa não conseguir frequentar a academia ou a quadra de esporte é contínua, né? As pessoas pesam a consciência no final de semana e querem distribuir tudo aquilo na segunda-feira. Terça-feira vai, quarta-feira um pouquinho, e quinta, sexta o pessoal some e acha que já está bom. Essa é a maior dificuldade, é onde a gente tenta entrar com os treinamentos, planos de aulas, do quê? Pô, se é a segunda-feira que ele vai, a terça e a quarta ele vai, a gente intensifica um pouquinho mais isso daí, sabendo que quinta, sexta-feira ele já vai dar uma folguinha. Então, a gente não fazemos milagre, mas tentamos chegar perto daquilo ali, em cima do que... Agora, o resultado anima a pessoa a continuar, né? Não. Eu não sei como é que foi com você, de repente, na hora que você... Porque você não entrou na academia, assim, quando você resolveu fazer o bodybuilding, ou não foi assim, tô magrinho e eu quero pronto. Chegar lá. Não, você foi indo, foi vendo o resultado e deu certo, ou realmente você, do zero, você resolveu chegar até o atleta? Não, a gente entra achando que alguma coisa vai mudar. E realmente muda. Você tem um resultado no primeiro dia, não visível, mas para o bem-estar físico, você tem de cara logo no primeiro resultado. Só que demora um pouquinho, as pessoas já entram achando que vai ter o resultado naquela primeira semana, naquele primeiro mês, e não. Pode até ter, se fizer a parte lá fora, porque as pessoas costumam dizer para mim, eu tenho que entrar com 50% da minha alimentação e 50% do treino. Eu já digo ao contrário, você tem que ter 100% do seu treinamento e 100% da alimentação. Aí sim você consegue um resultado, até pouco tempo, 1 mês, 2 meses, você já tem um resultado visível. E quando eu comecei foi dessa maneira, você começa, vai vendo os resultados, o espelho é o melhor resultado que você tem. Todo dia ali você está se olhando, legal, está melhorando isso, está melhorando aquilo, então você intensifica um pouquinho mais. Eu vou buscar um pouquinho mais, espera aí, a minha dieta está assim, vou forçar ela um pouquinho mais. Quem sabe semana que vem o abdômen está ali aparecendo, ou o músculo da perna, do braço, então... não é fácil para ninguém, então a gente procura intensificar cada vez mais o treinamento e a alimentação. Bom, acontece que nós aqui, né, que somos normais, tal, não é todo mundo que quer fazer que quer ter o abdômen, quer dizer, todo mundo quer, mas o cara não é a prioridade e tal. A maioria das pessoas, né, precisa da academia para ter saúde. Tá certo? Então ela precisa da academia porque o médico recomenda, porque sedentarismo, essas coisas todas. Isso daí que então não é o exercício com toda a eficiência que, enfim, eu não sei exatamente o que é, mas no próximo bloco eu quero saber de você o que tem que fazer a pessoa comum, que não quer ser atleta e que quer ter saúde. Como fazer isso e aguentar a academia, não sei quantas vezes por semana, etc. Rapidinho, a gente volta depois dos comerciais com o Leandro Caliza. Até lá. MapaSat, topografia e meio ambiente, levantamento planimétrico e planealtimétrico, georreferenciamento de imóveis rurais, levantamento de áreas urbanas e rurais para projetos, nivelamentos geométricos de precisão, projetos de loteamentos, regularizações e retificações de áreas, implantação de marcos geodésicos através de rastreamento GPS, locação de acompanhamento de obras civis, licenciamento ambiental rural, cadastro ambiental rural conforme o novo Código Florestal, imagem de satélite precisas, foto aérea, MapaSat, na Rua México 226, telefone 3461-1466.
Auto Posto Antonini, o seu mais novo endereço de abastecimento e serviços para o seu veículo. Lavagem, lubrificação, troca de óleo e filtros, excelência no atendimento com uma equipe treinada, infraestrutura completa, conveniência com ambiente climatizado. Auto Posto Antonini, onde a qualidade e a credibilidade se encontram. Avenida Campo Grande 1290, fone 3461-7707. Agora em Naviraí, Pizza da Mama, o sabor da verdadeira pizza no forno a lenha. Pizza da Mama, com disque entrega. Pizza da Mama, na Rua Netuno 153, bairro Sol Nascente. Estamos de volta em Foco com você, em Foco com a sua saúde aqui na TV+, conversando com o Leandro Caliza. Leandro, me diz o que a pessoa normal, porque o cara é um funcionário, é uma pessoa comum que tem lá o seu trabalho, trabalha lá 40 horas semanais, 44 horas semanais, e tem conta para pagar, tem tudo. Não é fácil o dia a dia das pessoas. E, de repente, ele tem que optar por ele. Pela saúde. Como é que faz esse cara chegar numa academia, num parque para caminhar? O que é eficiente? O que tem que fazer? Olha, primeiramente tem que partir deles, né? Ou vai ser através do médico ou por eles mesmos. Então a gente tem que conscientizar eles de que hoje você investindo na qualidade de vida, que são as atividades físicas, você prolonga mais ainda e diminui a frequência de hospitais, de clínica. Então você tem que conscientizar, fazendo eles chegar na academia, ou no parque, ou na corrida, na caminhada, e colocar na cabeça deles que isso que vai fazer a diferença na vida deles. Porque você, praticando atividade, você diminui dinheiro com remédios, internações, exames. Então, a atividade proporciona esse bem-estar físico e proporciona ainda mais a sua qualidade de vida. Bom, por acaso, coincidentemente, hoje, você me mandou um WhatsApp lá mostrando que a academia lá, Corpo Saúde, né? Isso. Tava, às 5 horas da manhã, estava lotada. Né? Aí você me explicou que é uma forma que eu achei inteligente do povo. Acho que o pessoal da Seleta resolveu que estão lá quantas pessoas, sei lá quanto, e quem faltar paga a cerveja, né? Que aí depois acaba com toda a academia, mas tudo bem. Mas o cara, além de estar lá se beneficiando, se ele não for, ele tem um prejuízo no bolso, né? É uma multa, né? Isso aí funciona. Foi a brincadeira deles hoje cedo. A gente começou a abrir a academia um pouquinho mais cedo para atender esse pessoal que às vezes você vai para o trabalho de manhã cedinho, trabalha à tarde, chega à noite, tem família, tem filho, tem esposa, e que jeito vai na academia? Então eles se sacrificam, fazem um sacrifício um pouquinho mais de acordar um pouquinho mais cedo, fazer a sua atividade física e ir para o dia a dia da rotina do trabalho. E é claro que se você leva um amigo, você leva um grupo de pessoas, o negócio fica mais divertido ainda, porque é um incentivando o outro, um brincando com o outro, e é onde entrou a aposta dos meninos, que aquele que faltasse um dia na semana, já pagava de cara a caixinha de cerveja um para o outro ali. Então, é uma forma melhor de você estar praticando atividade, proporcionando qualidade de vida para você mesmo, através das amizades. É aquela história, né, do cara vai pra academia para ver se consegue ganhar cerveja também. Pode ser. O cara que leva pinga na pescaria, e aí tem a historinha lá de escuta, mas você não parou de beber? Assim, não, é que vai que uma cobra morde, né, e aí eu tenho que passar a pinga. Mas não tem cobra não, tô levando a cobra também. Então, piadinha, essa aí, velhinha e tal, mas... E os exercícios, como é que... E o cara que tem o exercício certo para fazer, né? Sim, sem dúvida. Você não vai entrar na academia já fazendo os exercícios mais complexos, a carga mais pesada. Tem toda uma adaptação muscular. Normalmente a gente trabalha em 15, 20 dias aí de uma adaptação, que na verdade se chama condicionamento físico hoje, que você vai adaptar a sua musculatura para depois poder introduzir algum treinamento específico do que o aluno ou a pessoa quer. Tá, e você consegue fazer exercício em casa?
Assim, com o que você tem em casa, fazer um exercício que seja eficiente, que melhore um pouco do cara que não vai para academia mesmo. De repente, ele começar a perceber e aí melhorar a vida dele. Tem exercício muito fácil, que hoje é indicado como treinamento funcional, que você pode fazer na sua casa, com ou sem equipamento. Só com o peso do seu corpo você faz atividade física normalmente. Em casa, na rua, nos parques, não necessariamente precisa ir na academia. Só que o fato de você ir na academia, você tem aparelhos específicos para músculos e uma carga um pouquinho melhor que você pode dar ênfase e trabalhar a musculatura em geral. E você também, de repente, o cara começa a se assusta, né? Porque vê um amigo que passou mal, que teve um infarto, que teve não sei das coisas, não, vou para academia, vai lá, faz inscrição, já acha que tá tudo legal, né? E de repente já é um compromisso, o cara, bom, já que eu estou pagando a academia, eu vou. Eu, por exemplo, se eu não tiver o personal, porque tem que ter alguém com compromisso comigo, porque o medo chega assim, não, eu vou amanhã, eu vou depois, então é complicado, me adaptei desse jeito, né? Mas não é todo mundo que vai ter essa disposição, essa condição, mas tem que ter um compromisso um pouco maior, né? Antes de vir um aviso do corpo com alguma coisa de saída, né? De saúde. Sem dúvida. Não é difícil, basta querer se motivar e ir atrás. Porque você pode fazer em casa, você pode fazer na rua, no parque, na academia, qualquer lugar você pode fazer. A caminhada resolve? Resolve. Para quem é sedentário, iniciar com a caminhada é uma excelente opção. Você começa com a caminhada, é claro que o seu corpo vai pedir, você começa a caminhar, de repente caminha de novo, e depois vai em todo dia aquela mesma velocidade, peraí, não está fazendo mais efeito, porque o seu corpo acostumou com aquilo. Então seria legal já começar a introduzir uma corridinha. Você começa a correr um dia, no outro dia, aumenta a distância ou diminui o tempo com a corrida, e o corpo vai pedindo, que vai chegar uma hora e vai falar assim, preciso da musculação, preciso de exercícios mais intensos. É verdade que o cara, quando começa a correr, de repente ele fica, se ele não correr, ele fica faltando alguma, vicia. Eu não acredito muito nisso, viu? Eu já corri um pouco, né? Mas vicia esse negócio de repente o cara começa a correr e vira um hábito que... É o vício da necessidade física do corpo. Você começa a praticar uma atividade, cada vez seu corpo pede mais e pede mais, de repente, porventura, ele para. Alguma coisa vai faltar no teu corpo. É a mesma situação com alimentação. Você está lá fazendo sua dieta bacana, de repente chega e corta. Peraí, está faltando alguma coisa. O que eu cortei? Cortei o carboidrato, a proteína. É isso que está me fazendo falta. É a mesma situação na atividade física, no exercício, na corrida. Você começa a praticar, de repente cortou alguma coisa que está fazendo bem para o seu corpo, você vai pedir mais ainda. Quais são as opções que o cara tem na academia, por exemplo? Hoje tem o funcional, tem o cross não sei das quantas, tem o funcional. Eu vi outro dia num programa lá um negócio de bola, só com tipo de futebol com academia, dá para inventar muita coisa. Hoje aqui você tem bastante coisa assim, e tem projetos de coisas diferentes, não? Tem sim, tem os treinamentos funcional, o CrossFit, que são levantamentos de peso através de treinamentos das Forças Armadas dos Estados Unidos, foi desenvolvido o CrossFit, que normalmente uniu o treinamento com atividade física. Virou o CrossFit, que são levantamentos de peso, barra, lançamento de peso, corrida. Na areia, né? Corrida na areia. Temos a ginástica funcional, que você utiliza mais o peso do seu corpo com alguns acessórios, fazendo você suar legal. Tem a própria musculação, tem as ginásticas aeróbicas, rítmicas, localizadas, temos Zumba hoje, que são as danças, e tem muitas diversidades de aulas hoje nas academias em si. O Pilates é um negócio que já existia, sei lá, desde da guerra, que tem a história lá que eu me lembro, que eu fazia Pilates e tal, e de repente isso virou moda também, né? Sim. É um outro tipo de atividade e dá o condicionamento também da mesma forma. Sim, Pilates ajuda bastante no condicionamento, na correção de postura, em estabilidade muscular
Então, ele ajuda bastante nós aqui, porque normalmente o Pilates ele é desenvolvido bastante por fisioterapeutas, até mesmo por pós-operatórios, RPG. Então, engloba muito no Pilates, que vem conciliando a gente, aí, os preparadores físicos. Agora, o mais legal de todos, que eu quero... até o endereço, como é que faz... é aqueles que você coloca a faixa e começa a tremer, você não precisa fazer nada, você fica parado e a maquininha vai fazendo ginástica por você, né? Que a gente vê lá na televisão, esse daí que não cansa, você pode até ficar comendo um sanduíchezinho enquanto tá fazendo essas maquininhas. Como é que é essa indústria, né? Isso daí é um engodo, né? Mas nós vamos falar isso depois do comercial, no último bloco, Em Foco, com você aqui na TV Mais. É vida nova em Naviraí. A Prefeitura está terminando a pavimentação asfáltica no Jardim Tarumã. Outra obra importante é a pavimentação do prolongamento da Avenida Miguel Sotani, que corta os bairros Jardim Paraíso, Belo Horizonte, Conjunto Nelson Trade e Vila Alta. E ainda tem a pavimentação asfáltica e drenagem do Residencial IP. Confira a fala de Cido Zeferino, gerente da Caixa, sobre as obras em Naviraí. Na verdade, Naviraí virou um grande canteiro de obras. É muito difícil você falar só de um segmento. Só em asfalto, para você ter ideia, além desse grandioso programa Pro Transporte, uma obra de 7,5 milhões para asfalto, drenagem e infraestrutura aqui no IP, além disso existem diversas emendas do Orçamento Geral da União em andamento para diversos bairros, como Modesto, o Jardim Paraíso e tantos outros. Governo Municipal de Naviraí. Trabalhamos para você. Supermercado Cevale, onde todo mundo tem prazer de comprar. É o lugar onde se encontra de tudo. Tem bom preço, Supermercado Cevale. Passear com toda a família é diversão com mais economia. Tem qualidade, facilidade pra valer. O Cevale tem tudo pra você. Supermercado Cevale. Estamos de volta ao nosso último bloco, Em Foco, o retorno do Em Foco com o Leandro Caliza. Leandro, então essas maquininhas aí que você aperta um botãozinho, ela vem e faz a musculação AB não sei das quantas, tal, essa aí é beleza, né? Como é que funciona? Uma maravilha para fazer massagem corporal ela. Sem contar que você normalmente faça 10 minutos dela por dia. Você já pensou colocar 10 minutos em cada parte muscular? Você vai ficar 5, 6 horas fazendo exercício com a cintinha ali no braço, na perna. Então, é uma maneira de... Mas se fizesse 10 minutos em cada músculo, faz algum resultado? Jamais. Mesmo assim não faz. Não é pro lado de fora, é pro lado de dentro que tem que fazer. Sem dúvida. É muito mais viável ficar fazendo a própria contração muscular do que deixar um aparelhinho ali fazendo ela por si. Tá, agora me diz uma coisa, agradeço aí ao povo aqui da nossa... Os nossos assessores aqui, que estão trabalhando aqui no nosso retorno, que deram as ideias de algumas coisas também que nós temos que ver, por exemplo, essa parte da nutrição, de suplemento, neguinho que anabolizante, injeta as coisas, tem de tudo nisso, né? Como é que tem, qual o cuidado, nós vamos falar de dieta também, qual o cuidado que tem que se tomar nisso? Procurar o profissional certo. Porque a suplementação, ela não é... As pessoas normalmente perguntam para a gente na academia, o que você está tomando hoje? Então, a suplementação ela é para suprir algo que você não está tendo durante a sua dieta, durante os seus treinamentos. Normalmente, a suplementação ela é indicada pelo nutricionista. Porque você faz aquela sua dieta, não está tendo resultado. Come lá o arrozinho, feijão com bife, arroz, feijão com bife. Aonde entra essa suplementação? Para acrescentar, para te dar algo a mais. Então, é tudo calculado por peso corporal, por altura, tudo, e a dosagem certinha dessa suplementação. Vamos dizer que você levanta cedo, vai para o trabalho. Durante o trabalho, você não tem o tempo de se alimentar. Então, essa suplementação, normalmente à base de shake ou comprimidos, ela vem para suprir essa necessidade.
Normalmente a gente indica a cada 3 horas fazer essa alimentação, porque a cada 3 horas você mantém o seu metabolismo acelerado. Então vamos dizer que você... Essa alimentação não de suplemento. Não, a sua alimentação... Pode até ter suplemento, dependendo do nutricionista. Mas se alimentar de comer uma pessoa normal vai lá... Um carboidrato, uma proteína... Isso. Uma pessoa normal vai lá e toma o seu café da manhã. Vamos dizer, 7 horas da manhã. Quando for 10 horas da manhã, ele teria que estar fazendo um outro lanche. Meio-dia, mais uma refeição. Então, às vezes, você entra no serviço 7 horas e não tem tempo de se alimentar entre as 7 e a meio-dia. O padrão é quantas refeições por dia? Normalmente 5, 6. Dependendo do estágio da pessoa, mas uma pessoa normal, normalmente 5 refeições já é o suficiente. E aí, suplementação, essas coisas, vai depender da dosagem também de exercício que você vai fazer. Sem dúvida, porque ela vem para... Não adianta você fazer exercício sem alimentar o músculo, é isso? Ou se alimentar e não fazer o exercício. Exatamente. Então, a alimentação ela vem para suprir essa necessidade. A carga pesada de treino, você usa uma suplementação para poder fazer a recuperação muscular muito mais rápido, através da suplementação. Tá, como é que é a sua dieta? Minha dieta? Não que isso, não se assustem, não vai ser preciso fazer isso no dia a dia das pessoas normais. A maioria das pessoas me perguntam, o que você come? Eu faço a minha alimentação a cada 3 horas. E na minha alimentação hoje não tem frutas, não tem alguns vegetais. Ela contém carboidrato, proteína e o mínimo de gordura. Ou seja, carboidrato, mandioca, batata doce, arroz integral ou o macarrão integral. Isso, carboidrato. São 4 tipos de alimento no carbo. Um ou outro, né? Um ou outro na refeição. Qual é a quantidade que você come de carboidrato, por exemplo? Numa refeição, 350 gramas de carboidrato, mais 350 gramas de proteína. Essa, normalmente, eu faço 7 a 8 refeições a 700 gramas por refeição. 8 vezes 7 vezes 55,5 kg de comida por dia. De comida por dia só em refeição, fora os whey da vida. Fora a suplementação da vida. Que é para poder suprir um pouquinho dessa necessidade dos 5 quilos por dia. Tá, e nisso aí você também, para fazer isso, você tem que fazer exercícios, treinar o músculo todos os dias. Exatamente. O meu treinamento... No dia que você não faz musculação, você come também isso aí tudo? No dia que eu não faço musculação, eu deixo de usar suplementação. Essa é minha... Mas vai 5 quilos Vai 5 quilos. Quantos ovos você come por semana? Por semana? É muito ovo. Normalmente são 45 claras por dia. É ovo pra caramba, que você se perde nos cálculos. 45 claras por dia? Por dia. São dividido 300... em 3 refeições. Se fosse 50, seriam 350 ovos por semana, menos 5, menos 35, seriam 315 ovos. Mais ou menos. É por isso que eu estou entrando com a parceria com a Granja hoje em dia. Sai mais barato. Bom, não quero nessa... Mas isso daí é para você chegar... Você quer chegar aonde? Você está fazendo um treinamento específico para chegar nos 4%, participar de concursos, essas coisas? Não, hoje não, mas eu já fiz bastante isso. Hoje eu procuro manter o meu peso corporal em cima dessa dieta, que é normalmente 102, 103 quilos, nessa dieta. Para mim poder aumentar a massa muscular um pouquinho mais, eu tenho que aumentar um pouquinho mais de carbo e de proteína. Então, para me manter o meu peso hoje em dia, normalmente é essa dieta. Tá, mas e você... quem faz o seu ritmo? Isso aí é para toda a vida? Isso daí, depois quando resolver diminuir, não tem problema? Você não fica... Porque o Schwarzenegger parece que tem umas fotos dele aí que desmancha tudo, né? Ninguém é de ferro, né? Não, na verdade, esse é um estilo de vida, é um padrão alimentar, é esse. Você pode dar um pulo fora com um churrasquinho, uma pizza, um lanche. Isso aí, ninguém é de ferro, todo mundo pode. Mas quando você busca um padrão, um estilo de vida... É igual o vegetariano. Você vai oferecer carne para ele, não vai comer. A minha situação é a mesma coisa. Você procura isso para você, para poder melhorar. Então, isso já faz parte de mim. Então, eu não sinto falta... Isso não é sacrifício? Não, para mim hoje não. Já foi no começo, mas
do decorrer do tempo você aprende e acostuma. Então hoje para mim é natural como é isso. E você não tem dificuldade? Você sai de casa, você tem que sair com a sua matula, você tem que sair dá mais trabalho a sua bagagem do que a bagagem do Davi, seu filho? Sem dúvida alguma. Já fui em muita festa com a mochilinha dentro do carro, com as baterias de shake, deu 2 horas, mais um shake. Passou 2 horas, outro shake. Então, mas normalmente antes de sair de casa eu já faço a refeição pesada. Tá certo, Leandro? Nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer a você, quero te parabenizar. O Leandro é o novo proprietário da Academia Corpo Saúde aqui em Naviraí, está investindo. Eu sou testemunha, participei lá. É um profissional de primeira, um empresário também de sucesso, tenho certeza. Eu quero desejar sucesso para você lá na Corpo Saúde. Vale a pena conhecer. E o seu trabalho eu tenho certeza. Está começando agora, mas pouco tempo eu já vi que tem um futuro muito legal. Parabéns para você. E fica aqui à disposição aí para você, alguma coisa que nós não temos comentado aqui e tal, um recado para os nossos telespectadores aí e mais uma vez sucesso. Obrigado, queria agradecer a você, Otávio, e o programa Enfoque e a TV+. E queria deixar um recado legal para todo mundo: não espere um médico, não espere o coração falhar para poder fazer atividade física. A qualidade de vida você procura, você é o beneficiário disso tudo. Então, tenha dúvidas, procure a gente, procure um profissional de educação física, vai conversar legal, tire todas as dúvidas. E eu convido você a conhecer o nosso espaço lá na rua Arlete Maria Lima da Silva, número 29. Procura a gente lá que vai ter uma equipe boa para poder atender vocês. Valeu? Isso aí. Valeu, obrigado, Leandro, obrigado a você. Até o próximo programa Em Foco, aqui no canal 44 da TV+. Até lá. Peças para caminhões? Incosul Autopeças. O que você precisa em peças e latarias para caminhões Mercedes? Incosul Autopeças. Peças em geral para veículos Volkswagen, picape, Chevrolet, Toyota e Ford. Além de para-brisas, amortecedores, tanques, rolamentos e filtros. Incosul Autopeças. Bom atendimento e peças originais. Incosul Autopeças. Na Weimar Gonçalves Torres, 1052, saída para o Porto Caiuá. Disque entrega 3461-2774 ou 3461-2219.